multidão dos que crerão, era só o coração. Vamos ver o capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada a Italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ainda no capítulo 10, a partir do verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Havia também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, e foram na sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo,
Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro falava ainda essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós a entregamos a Ti nessa noite, nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo a abra aos nossos corações e ao nosso entendimento, para que realmente possamos tocar do Espírito do Senhor na palavra do Senhor, por ela sermos edificados. Colocamos nossas vidas na Tua disposição nessa noite, para que o Senhor nos abençoe nesse período de estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, quando nós compartilhamos o capítulo 7 do livro de Atos, por favor, volte rapidamente à sua Bíblia. Nós falamos que no versículo 56 do capítulo 7, é a primeira vez nesse livro de Atos em que essa questão dos céus abertos são mencionados. E os irmãos se lembram qual é a situação aqui em Atos 7, versículo 56. Estevão, aquele diácono de Jerusalém, com grande poder, estava dando testemunho a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, quando ele está concluindo o seu sermão, a palavra diz que aqueles que o ouviam rilhavam os dentes contra ele e se arremeteram contra ele e o apedrejavam. Então Estevão, naquele momento, ele diz duas coisas. Em primeiro lugar, ele diz que viu os céus abertos. E depois, baseado nessa visão, então, ele proclama aquelas duas expressões tão coerentes com a vida, especificamente a morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele pede, então, que o Senhor não impute a eles aquele pecado. E quando também, aí no versículo 59 do capítulo 7, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E nós lembramos que o Senhor Jesus na cruz, aqueles seus últimos brados, dois deles, eles são tão coerentes com esses brados de Estevão, quando o Senhor Jesus também disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e quando o Senhor Jesus também disse: não lhes imputes este pecado, ou perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a morte de Estevão, esse primeiro mártir na história da igreja, ela reflete, através desses dois brados, esse significado tão particular de que a vida de Estevão estava verdadeiramente experimentando aquilo que Paulo chama lá em Colossenses de sofrer na sua carne as aflições de Cristo. Os irmãos se lembram? Você se lembra desse trecho na sua Bíblia? Abra o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, veja o que Paulo diz no verso 24, Colossenses 1, 24.
Agora eu me regozijo. Essa era a posição de Estevão ali também, quando estava sendo apedrejado. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sem dúvida nenhuma, a experiência de Estevão no seu apedrejamento reflete a experiência de Paulo também, quando escreveu aos Colossenses esse verso tão precioso, dizendo que aquele sofrimento de Cristo, que é um sofrimento expiatório, é a única morte que tem valor para a purificação de pecados, nenhuma outra tem. É claro que a morte de Estevão não era uma morte para a purificação de pecados, nenhuma morte tem esse valor, a não ser a morte do Senhor, mas a morte de Estevão, primeiramente a vida de Estevão, o testemunho de Estevão e, consequentemente, a morte de Estevão eram tão coerentes com a vida do Senhor que ele expressou na sua morte aquele mesmo Espírito do Senhor lá na cruz do Calvário. E aqui também o mesmo Espírito de Paulo, nessa epístola aos Colossenses, dizendo que aqueles que têm conhecido ao Senhor mais e mais e mais intimamente, eles devem preencher o que resta das aflições de Cristo na carne deles, não na carne de Cristo, porque Cristo já sofreu na sua carne, mas nós cumprirmos ou preenchermos em nós essa comunhão com os sofrimentos de Cristo, não para que os pecados de outros sejam purificados, é claro, porque só a morte de Cristo tem valor expiador ou expiatório, mas para que a igreja seja edificada. Porque Cristo não apenas morreu para que os pecados fossem perdoados, não é essa a verdade? Cristo morreu para que a igreja fosse edificada. Efésios diz, para apresentar a si mesmo uma igreja de que tipo? Gloriosa. Então Paulo diz aqui, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Então quando nós voltamos lá para o capítulo 7 de Atos, nós vemos Estevão dando esse testemunho tão simplesmente, de maneira tão simples e de maneira tão poderosa, tão coerente com o Espírito de Cristo que nele estava, né? Agora, irmãos, quando nós vamos para Atos 10, o texto que nós acabamos de ler, e você abre o capítulo 10, versículo 11, o que você vê nesse versículo? Veja o que está escrito aí. Pedro, quando estava orando e sobreveio-lhe um êxtase, o que diz o verso 11? Ele viu o quê? O céu aberto. Apenas essa outra vez no livro de Atos aparece essa expressão tão significativa. Então nós necessariamente precisamos abordá-las juntas, essas duas ocasiões tão especiais, porque o céu não se abre a toda hora. Então quando nós vemos essas duas situações tão especiais e colocamos juntas, em uma nós vemos que os céus se abriram e a visão foi a respeito da pessoa glorificada, ascendida, entronizada do Senhor Jesus, não é? O brado de Estevão foi que ele viu o céu aberto e viu alguém em pé. Interessante essa expressão, porque o livro de Hebreus diz que o Senhor está assentado à destra do trono de Deus, não é assim? Por que Estevão teve essa visão do Senhor entronizado, mas não assentado, mas aquele que está entronizado em pé? Penso que uma vez, pelo menos uma vez, nós já comentamos isso com os irmãos. Quando você recebe alguém que você realmente considera muito ilustre ao teu coração, na tua casa, e ele toca o interfone, e você está lendo um livro sentado na sala, então você vê que é aquela pessoa, você não desliga o interfone, senta no seu sofá, pega o livro e deixa a pessoa entrar, apenas abrindo o portão para ela. É assim que você faz? Não devia ser. Você larga o teu livro, larga a tua leitura, vai lá na porta, abre a porta e aguarda de pé a pessoa que você vai receber, não é? Porque ele é teu querido, ele é teu ilustre. Essa foi a atitude do Senhor aí em Atos capítulo 7. Então Estevão, quando vê o céu aberto, ele vê o Senhor de pé, muito impressionante. Ele é aquele que está assentado, no sentido de que ele está entronizado, ele não tem mais nenhuma obra para fazer. Um dos 7 brados da cruz do Calvário, além dos 2 que já compartilhamos aqui, foi: está consumado. Toda a obra está consumada. O Senhor está sentado, mas Estevão o viu de pé. Como que então o Senhor se levantando ali do seu trono para receber o primeiro dentre muitos irmãos e irmãs que pagariam com as suas vidas o seu amor ao Senhor Jesus. Aí está o primeiro que pagou com a sua vida o seu amor ao Senhor Jesus.
Então ele viu o céu aberto e esse Senhor glorificado de pé. Agora, Atos capítulo 10. Algo glorioso também está acontecendo. Agora é Pedro que está orando, a situação é completamente diferente de Atos capítulo 7. Não tem ninguém sendo apedrejado, não tem nenhuma perseguição aqui, não tem nenhum testemunho sendo dado por ninguém. Pedro está orando. E quando Pedro está orando, assim como em Atos 7, em Atos 10, o céu se abre. Então no versículo 11 diz: eu vi, ou Lucas é quem narra, não é? Então Pedro viu o céu aberto. E agora, irmãos, o que acontece é que como um objeto, como se fosse um grande lençol descendo do céu pelas 4 pontas, como se fosse assim, curvado, amarrado por 4 pontas, porque dentro dele, como que numa caçamba, havia toda sorte de animais imundos, como o texto descreve muito bem: répteis, quadrúpedes e aves do céu, e tudo aquilo que o judeu considerava detestável como alimento, tudo que era imundo, segundo a lei do Velho Testamento, a lei dos judeus, a lei cerimonial. E aquele objeto, como um lençol amarrado e descendo do céu pelas 4 pontas, juntamente com ele, uma voz foi ouvida. Assim Lucas registra, baseado no testemunho de Pedro. E aquela voz era simples e clara. Aquela voz dizia assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro então, baseado naquele seu legalismo judaico, ele dá uma pronta resposta àquela visão. Ele diz assim: não, Senhor. Pedro consegue colocar juntas 2 palavras impossíveis. Ou ele chama só o Senhor de Senhor, ou ele diz só não. Mas ele não pode dizer não para o Senhor. Mas a sua religiosidade era tão grande que ele diz assim: não, meu Senhor. Ele devia ter dito só não, e não chamá-lo de Senhor, não é? Então ele estava preso ali no seu judaísmo, no seu zelo religioso. Ele diz: não, meu Senhor, de modo nenhum eu como qualquer coisa comum e imunda. E daqui a pouco vamos procurar estudar essas 2 palavras. Pedro usa 2 palavras muito fortes na língua original, tanto a palavra comum quanto a palavra imunda. Foi assim que ele viu aqueles animais, porque é isso que aqueles animais eram na visão dos judeus, da lei cerimonial judaica. Mas o Senhor não queria falar com Pedro sobre animais. O Senhor não queria orientar Pedro que talvez agora ele pudesse comer aqueles animais. Já que nos tempos do Velho Testamento isso não era possível, então agora, Pedro, eu vou dar para você uma nova lição de dieta, nova lição dietética. Agora você pode comer esse quadrúpede, sabe aquele porquinho que você não comia lá no tempo do Velho Testamento? Agora você pode comer o porquinho, não é? O Senhor não está dando regulamentos dietéticos para Pedro. O Senhor quer ensinar algo muito maior para Pedro. Então, quando aquele lençol desce, Pedro ouve aquela voz 3 vezes, é assim que está registrado. O Senhor fala 3 vezes e Pedro responde não 3 vezes. Mas ele responde não de tal forma a compreender o que o Senhor queria dizer. Porque quando ele está pregando depois na casa de Cornélio, ele certamente não entendeu aquela visão. Mas então os irmãos se lembram que vieram mensageiros enviados por um gentio, não é? Você consegue ver qual o significado da história aí em Atos 10? Vieram mensageiros lá do Cornélio. Quem era o Cornélio? Era um judeu? Era um gentio. E os gentios eram considerados pelos judeus como imundos, imundíssimos. Não eram o povo da lei, não eram a nação circuncidada, não eram o povo da aliança, não era o povo que recebeu os oráculos de Deus, não era o povo de Abraão, não era o povo de Davi, não era o povo de Moisés, era o povo pagão, eram os gentios, não tinham nada a ver com as alianças de Deus. Então um deles, Cornélio, um gentio, um centurião, ele envia mensageiros a Jope, onde Pedro estava orando quando ele sobreveio o êxtase. E quando esses mensageiros chegam lá, eles dão aquela notícia para Pedro a respeito de Cornélio, que Cornélio estava orando mais ou menos no mesmo momento. E então aqueles mensageiros descrevem para Pedro o que aconteceu com Cornélio, o gentio, na visão de Cornélio. Então Pedro se sente compungido, se sente impelido até a seguir aqueles mensageiros e ir até Cornélio, porque o que aqueles mensageiros falam para Pedro tem a ver com a visão que Pedro teve, não tenha dúvida disso, senão Pedro não iria seguir mensageiros gentios. Então quando aqueles mensageiros chegam,
Pedro está ainda como que impactado com aquela tremenda visão, quando os céus se abriram. Então ele entende que aqueles mensageiros vindos de um gentio deveriam levá-lo até lá, para que ele então pudesse compreender, talvez com mais clareza, qual seria a vontade do Senhor. E por que nós dissemos talvez? Porque se você leu com cuidado, ou prestou atenção com cuidado enquanto eu lia, Atos 10, de 23 até o final, olha aí para sua Bíblia de novo, você vai ver um Pedro muito hesitante pregando na casa de Cornélio. Você não vai ver um Pedro ousado. Você vai ver que diversas vezes Pedro menciona a respeito desse evangelho, essas boas novas da salvação, que foram enviadas para o judeu, embora Deus não faça acepção de pessoas. Muito interessante, Pedro. Parece que Pedro está pregando assim como que distante dos gentios, né, da casa de Cornélio. Parece que Pedro entrou lá de certa forma porque ele tinha que entrar lá. Ele não poderia ser desobediente à visão, porque aquilo era tão misterioso. Como ele pode ter uma visão daquela e chegarem mensageiros da parte de um gentio daquele, chamando a Pedro para ir ter com eles, né? Então ele se sentiu impelido a ir lá. Mas observe que quando ele começa a pregar, olha no versículo 33, Cornélio está dizendo assim: portanto, sem demora eu mandei te chamar. Olha o que Cornélio diz para Pedro: e fizeste bem em vir. Agora estamos todos nós aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. É muito interessante, irmão. Eu não sei se você, quando lê, sente o mesmo que eu. Parece que quando Cornélio disse isso, prega Pedro, que te foi ordenado da parte do Senhor, parece que Pedro não sabia o que foi ordenado para ele da parte do Senhor. Mas ele sabia que estava na casa de Cornélio e devia fazer alguma coisa ali com relação ao Evangelho. Então veja como ele começa a pregar de forma tão hesitante. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Ele, faz o que é agradável, justo, lhe é aceitável. Parece tão inclusivo Pedro aqui, não é? Tão inclusivo. Mas olha o que ele fala no verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou para quem? Para os filhos de Israel. Está vendo o judeu Pedro? Mas um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Aquele que pregou aquela primeira mensagem lá no Pentecostes, mas pregou só para judeus. Só para judeus, não é? Porque ali estava Jerusalém, celebrando a festa da Páscoa. Vieram judeus de 16 nações diferentes para celebrar aquela festa ali em Jerusalém. Agora Pedro se vê numa situação muito constrangedora. Agora ele está diante de uma casa que para o judeu é considerada imunda, não é? Os gentios, os pagãos, os idólatras, não é? Então quando ele começa a pregar aqui esse evangelho, ele diz: é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Depois do verso 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Você está vendo que há algo específico aqui? E por toda a Galiléia. Depois olha o verso 39, nós somos testemunhas de tudo que ele, Jesus, fez na terra dos judeus. Mais uma vez, quantas vezes Pedro fala na Judéia, nos judeus, né? E em toda Jerusalém, verso 39. Agora, observe, irmão, quando ele continua aí pregando o evangelho, o versículo 43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho, de que, por meio do seu nome. Agora essa frase parece realmente ser uma chave na pregação de Pedro. Sabe por quê? Quando Pedro começa o seu sermão no verso 34 e chega no verso 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê. Agora você não vê o judeu, agora você não vê Pedro dizendo os judeus que nele crescem, mas ele diz todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Por que nós falamos que essa possivelmente seja uma frase chave nesse sermão? Por causa do que aconteceu no verso 44. Dê uma olhada nesse versículo. Ainda Pedro falava. Sabe o que essa palavra quer dizer no original? Que o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro. Interrompeu a pregação de Pedro. Como se dizendo assim: Pedro, agora dá licença, basta, que você pregou o suficiente. Agora eu preciso encher
essa casa aqui com a minha presença, com a minha habitação, porque esse evangelho de Deus é um evangelho também para os pagãos, porque esse evangelho de Deus é um evangelho também para os idólatras, porque esse evangelho de Deus é um evangelho sim para os imundos, não é? Então ele encheu Cornélio a sua casa com consigo mesmo, o Espírito Santo, enquanto Pedro falava, um sermão interrompido. Falava ele ainda essas coisas, quando desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E quando que o Espírito Santo desceu? Depois dessa frase: todo que nele crê. Será que isso não nos lembra de João 3,16? O que diz em João 3,16? Porque Deus amou os judeus? Porque Deus amou o mundo. O Evangelho de João é um evangelho universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Não é a mesma frase? Nós estamos vendo no verso 43. Todo o que nele crê. João 3,16 diz: não pereça, mas tenha ou tome posse, participe de uma vida de tal espécie, que é uma vida então incriada, é a vida que Deus possui. Todo que nele crê tem a vida de Deus, ou vida eterna. Não é vida depois da morte, é a vida que somente Deus possui, uma vida não criada, vida zoé, vida eterna, não é? Então quando Pedro chega nesse ponto do sermão, ele é interrompido. Irmãos, é isso que acontece nesse lindo capítulo de Atos 10. Mas eu queria voltar ao versículo 11 até o versículo 15 desse capítulo 10. Queria que nós colocássemos atenção aqui um pouco mais de tempo. Olhe, por favor, na sua Bíblia o versículo 11. Se nós falamos que no capítulo 7, os céus se abrem e Estevão vê o Senhor Jesus, é uma visão do Senhor Jesus glorificado. Quando pela segunda vez no livro de Atos é registrado que o céu está aberto, a visão agora é do quê? Se a visão em Atos 7 é a visão de Cristo, qual é a visão em Atos 10? É a visão da igreja. Não é muito interessante? Esse não é o tema do livro de Atos. O livro de Atos se chama Atos, porque não são os atos, em primeiro lugar, do Senhor Jesus glorificado, por meio do Espírito Santo, através de quem? Da igreja. O livro de Atos é um livro que mostra esse movimento, olha. A cabeça entronizada, exaltada nos céus, na terra o seu corpo, que participa com ele de uma unidade orgânica. O seu corpo não vai e ele fica, ou então ele não vai e o seu corpo fica, isso não tem condições, não é? Mas onde a cabeça está, o corpo está. Então é isso que nós vemos no livro de Atos, esse movimento, né? Então quando nós olhamos no capítulo 7, a visão de Cristo. No capítulo 10, a visão da igreja. Por que no capítulo 10? Por que na situação de Cornélio? Porque a igreja não é judaica. A igreja não é judaica. A igreja é um corpo de ambos, tanto judeus quanto gentios, porque isso não faz a menor diferença. A igreja é um corpo formado de todos aqueles que creem em o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja não é formada de toda criatura debaixo do céu, porque nem todos nós somos filhos de Deus, a não ser que nós creiamos em o nome do Senhor Jesus e recebamos a remissão dos nossos pecados, não é? Então o que é a igreja? A igreja é o corpo daqueles que creem unicamente no Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Sejam judeus, sejam gentios, sejam homens, sejam mulheres, sejam escravos, sejam livres, porque Cristo é tudo e em todos. Então a visão no capítulo 10 do livro de Atos é muito preciosa, porque ela é uma visão da igreja. Agora, vamos avançar um pouquinho mais dentro dessa linha. Vamos olhar então, como eu disse para os irmãos, o que Pedro falou no verso 14. Olhe por favor para esse versículo. Pedro replicou, quando teve essa visão, né? E ouviu o Senhor dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Final do verso 13. Então no verso 14, Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Nós vamos olhar essas duas palavras não para focar especificamente seu lado negativo, mas para olharmos a contraparte positiva.
para que nós vejamos quem nós somos hoje. Observando um pouquinho essas duas palavras tão tremendas que Pedro usou aqui, quando viu aqueles animais imundos. Primeira palavra que Pedro usa, comum, a palavra grega koinos, de onde vem a outra palavra koinonia. O que é koinonia? Comunhão, não é? Comunhão. Então, koinos é a raiz de koinonia, significa algo que é comum. Então, quando Pedro olhou para aqueles animais imundos, ele falou: eu nunca comi nada comum. O que ele quis dizer? Essa palavra koinos significa, em primeiro lugar, algo que pertence ao que é geral, algo que não é específico. Então nós já temos aí uma primeira situação muito linda com relação à igreja. Sabe o que é a igreja para o nosso Senhor Jesus? Ela não é koinos. A igreja não pertence ao que é geral. A igreja não pertence ao que é comum. A igreja para o Senhor é um povo separado e especial. Então essa primeira palavra é tão linda. Irmãos, imagina como que Pedro pode olhar aquele lençol cheio daquela imundície toda, e o Senhor mandando comê-lo, ele olhando para aquele lençol e dizendo: não como nada comum, e depois vamos ver a outra palavra, imundo, e ele ouvir da parte do Senhor: ao que Deus purificou. Depois nós vamos ver o sentido dessa palavra. Como o Senhor completa a frase para Pedro? Olha lá no verso 15: ao que Deus purificou. Ele está repreendendo Pedro e dizendo: não consideres o quê? De novo, koinos. Então Pedro falou assim: isso é comum. E o Senhor falou assim para Pedro: não, Pedro, eu purifiquei. Agora isso não é comum. Que coisa maravilhosa, irmão. Essa é a igreja. Você quer ver um reflexo disso no Evangelho de João? Deixe marcado seu texto aí, de Atos 10. Abra no Evangelho de João. Mas vós não credes. Olha a questão do crer aí. Vós não credes. Nem todos são ovelhas. Nós não somos universalistas. Nós não achamos que Deus é um Papai Noel do céu, né? Ele é o Pai Celestial daqueles que creem no Senhor Jesus, e somente daqueles que creem no Senhor Jesus. Então ele diz assim: vocês não creem ou não credes porque não sois das minhas ovelhas, não é? Agora olha o verso 27, João 10. As minhas ovelhas. Essa é aquela situação do lençol. O Senhor está dizendo: olha, está vendo esses animais imundos aí? Eu os purifiquei. Sabe o que eles são agora? Ovelhas. Ovelhas do meu pastoreio, não é? Povo, meu rebanho. Porque o Senhor purificou. Tremendo sentido daquela palavra lá, nós vamos estudar agora mesmo, lá de Atos 10. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Não tem nada de geral aqui, não é? Não tem nada de comum aqui. Tem tudo de particular e tudo de especial, não é isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Um dos temas do Evangelho de João, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vida zoé, vida de Deus, vida que não tem princípio nem fim. Eu lhes dou a minha vida, vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as ovelhas as arrebatará da minha mão. Que coisa linda, irmãos. Nós podemos dizer que aquele lençol que descia assim, olha, era como essas mãos aí do capítulo 10 do Evangelho de João. O que Pedro estava vendo naquela imundície toda, diante da palavra do Senhor, era um povo então que o Senhor purificaria para ele, e que aqueles quadrúpedes, aqueles répteis, aquelas aves imundas seriam tornadas suas o quê? Ovelhas. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, na minha mão. Eu lhes dou vida eterna, elas jamais perecerão, e das mãos do meu Pai ninguém poderá arrebatá-las. Essa é a visão da igreja em Atos 10, na visão de Pedro. Como maravilhosa é a igreja, da imundície para a pureza, daquilo que é geral para aquilo que é especial, daquilo que pertence a nada e a ninguém para aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor. Por que você acha que quando Pedro escreve a epístola dele, ele diz assim: vós porém sois raça eleita, um sacerdócio real, uma nação o quê? Santa.
Os irmãos estão vendo a visão do lençol? É Pedro que escreve, ele mesmo, lá na epístola. Uma nação santa, um povo de propriedade. É isso que ele está vendo em Atos 10, naquela visão. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não são aves, não são quadrúpedes, não são répteis, são ovelhas. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou, da onde? Das trevas, imundos das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quem escreve isso? Pedro. Então, continuando aqui, João capítulo 10, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Verso 29, ainda mais específico, mais lindo, aquilo que o meu Pai me deu. É isso que o Pedro está vendo lá em Atos 10. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Talvez isso seja o reflexo nas palavras de João do que Pedro foi levado a entender na sua visão, em Atos capítulo 10. Então, voltando lá ainda, novamente, Atos capítulo 10, onde estávamos, no verso 14. A primeira palavra então que Pedro usou é koinos, é comum. Isso é o que nós não somos. Nós somos purificados e por isso nós pertencemos exclusivamente ao Senhor. Não somos comuns, né? A outra palavra usada aí, no verso 14, qual é? Imunda. Uma palavra também terrível. Essa palavra no original, ela faz referência, a nossa tradução em português é ótima, ela faz referência exatamente a esse assunto, a algo que não pode ser nem tocado, a algo diante do qual você não pode se colocar nem próximo, porque é algo imundo. Se você tocar, vai contaminar você, vai sujar você, é algo imundo. Muito forte essa palavra. Para os irmãos terem uma ideia do significado dela, o judeu usava essa palavra com relação a tudo aquilo que a lei cerimonial ordenava para não se tocar. Então eles tinham recebido aquela lei cerimonial, aqueles oráculos cerimoniais lá de Levítico, da parte de Deus, e havia algumas coisas que eram imundas, como esses animais aqui. Então eles não deveriam nem tocá-los, quando mais se aproximar deles. Então Pedro usou essa palavra, como que dizendo: Senhor, eu não posso nem chegar perto desse lençol, não posso nem tocar nesse lençol, que dirá comer o que está dentro desse lençol. Então essa é uma palavra muito forte, imundos. Mas então Pedro vai mostrar, ou o Senhor vai mostrar para Pedro, que os imundos foram então purificados. Então, essa palavra agora no verso 15, queria que você olhasse com atenção, ela é a contraparte da palavra imunda. Gostaria que você notasse, guardasse isso aí. Porque no verso 14, a última palavra, imunda, localize na sua Bíblia, por favor. Atos 10, 14. Ao que Deus, ou melhor, Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. Essa palavra no grego, katartos, ela é usada, a contraparte dela é usada no verso 15. Segunda vez o Senhor lhe falou, ao que Deus purificou. Sabe qual é a palavra aqui? Akatartos. Ou o contrário, catartos, purificou. Acatartos é não purificado. Então, se nós fôssemos traduzir aqui no português literal, o verso 15, nós poderíamos colocar assim: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus tornou não imundo. Ao que Deus tornou não imundo, literalmente, né? Então, aquele imundo que Pedro usou no verso 14, o Senhor respondeu no verso 15 como sendo não imundo. Ele usou a palavra oposta, certo? O antônimo. Então, a repreensão do Senhor para Pedro foi realmente muito forte, usando a mesma palavra que Pedro usou, que não era imundo, porque tinha sido purificado, foi lavada da sua imundície. Agora, irmãos, algo ainda interessante com relação a esse termo. Abra sua Bíblia lá em Pedro, na epístola dele mesmo, Pedro que teve essa visão. Olha como ele usa essa palavra na epístola dele. 1 Pedro, capítulo 1. Ela aparece no verso 22, a mesma palavra. 1 Pedro 1, 22. Para quem que Pedro está escrevendo? Para todos aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está escrito lá no verso 2. 1 Pedro 1, 2.
que são forasteiros, né, da dispersão em diversos lugares, como ele diz no verso 1, né? Olha o que ele diz sobre esses irmãos, esses santos, o povo de Deus. Verso 22. Tendo, qual é a palavra agora? Purificado. É a mesma palavra. É a palavra catarizou, lá de Atos. Purificado. Foi o que ele ouviu do Senhor. Ao que Deus purificou. Atos 10, 15. Ao que Deus purificou. Essa palavra catarizou é a mesma palavra que Pedro usa aqui na sua epístola. Ele está dizendo, vocês são esses catarizou, purificados, tendo purificado as vossas almas, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. O que ele fez na casa de Cornélio? O que ele pregou lá? A palavra de Deus. Enquanto Pedro pregava, desceu o Espírito Santo sobre a casa daqueles que eram imundos. Então, Pedro está dizendo, foste regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, através da palavra de Deus, que vive e que é permanente. Aí no final do verso 25 ele diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, ou pregada. Então que linda essa visão de Atos capítulo 10, a visão da igreja. Quem são aqueles que constituem a igreja? E como eu disse para os irmãos, é por isso então, que logo aí à frente, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala sobre essa raça eleita, essa nação posta à parte, nação santa, e esse povo de propriedade exclusivo, ou não comum, não membro do geral, mas membro do particular, não é? Uma propriedade exclusiva. Então essa é a mensagem central dessa visão de Pedro, tão preciosa. Precisamos colocar essas duas coisas juntas: Senhor Jesus, capítulo 7, a visão de Estevão, e a sua igreja, capítulo 10, a visão de Pedro. O Senhor Jesus então purificou, por meio da sua oferta na cruz do Calvário, usando a sua palavra, pelo Espírito Santo, as vidas daqueles que nele creem, que pertencem a ele. E esta é a sua igreja. Agora, à frente ainda aí, capítulo 11, eu queria destacar um pequeno contexto, para darmos mais um passo no nosso estudo de Atos, e vamos encerrar por aqui hoje. Capítulo 11, versículos 19 a 26. Vamos dar mais um passozinho nessa noite. Depois dessa pregação de Pedro na casa de Cornélio, se os irmãos conhecem o livro de Atos, os irmãos vão ver que no capítulo 11, o início aí do registro, nós não vamos ler para ganharmos tempo, Pedro dá um relatório em Jerusalém a respeito do que aconteceu com ele na casa de Cornélio. Porque afinal de contas, alguma coisa muito especial tinha acontecido. O Espírito Santo tinha descido sobre pagãos, sobre aqueles que para os judeus eram imundos. Então Pedro vai dar um relatório muito impressionante. Os irmãos podem ter depois a oportunidade de ler, do verso 1 até o 18 do capítulo 11. Ele relata lá para aqueles irmãos de Jerusalém o que aconteceu. E ele fala assim, nós podíamos recusar, batizar aqueles gentios em nome de Jesus Cristo, como você se lembra que foi feito. Pedro falou, nós podíamos recusar isso se nós fomos testemunhas de que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles engrandeciam a Deus, e eles vieram a participar da promessa que nós judeus inicialmente participávamos. Pedro diz, como que eu ia negar isso a eles? Né? Então ele conclui o seu relatório aí, o texto conclui dizendo assim, olha o verso 17 do capítulo 11. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom, que dom? O Espírito Santo, que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles quem? Os de Jerusalém, onde a igreja teve início, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Linda expressão, né?
o arrependimento para a vida, também aos gentios. Essa foi a conclusão, então, e a alegria ali da igreja de Jerusalém, quando reconheceu que realmente o Senhor fez isso. Ele aumentou o seu arraial. Lembra que em João ele tinha dito isso? Como é registrado no João? No Evangelho de João, ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Esse era o aprisco dos judeus. A mim me convém conduzi-las. E o Senhor falou assim: então haverá um rebanho, um só rebanho e um só pastor, não é? Então os irmãos aqui em Jerusalém, eles estão se alegrando, porque isso realmente, de fato, foi cumprido, né? Agora, o nosso foco estará nos versos 19 até 26. Vamos ler então esses versículos. Os irmãos prestem bem atenção. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, está vendo que nós damos um pulo agora de volta para o capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado? Então a história continua como se Pedro ali, a história de Pedro com Cornélio fosse um parêntese, né? Então agora o relato vai continuar dizendo o que aconteceu depois que Estevão foi apedrejado, lá no capítulo 7. Então os irmãos se espalharam. Olha os propósitos de Deus, irmãos. Olha a soberania de Deus. Ele jogou uma pedra naquela lagoa serena, né? E os irmãos se espalharam por causa dessa tribulação, essa perseguição que sobreveio a Estevão, até a Fenícia e para Chipre, e chegaram até Antioquia, como diz aí o texto, não anunciando a ninguém a palavra, senão para quem? Somente para os judeus. Que coisa séria a religião é, né? Que coisa séria a religiosidade é. Eles tinham visto o que tinha acontecido na casa de Cornélio, mas será que eles estavam achando que a bênção do evangelho era só para a casa de Cornélio mesmo? Que esse evangelho não devia ser pregado para gentios onde quer que eles estivessem? Então, quando eles anunciavam a palavra em outros lugares, eles não anunciavam a gentios, anunciavam a judeus. O Espírito Santo teve que tomar providências muito sérias, começando com Pedro, como nós falamos, para que esse orgulho nacional, não é, fosse quebrado na mente, no coração daqueles judeus, para que eles vissem que o evangelho era para ser pregado livremente a todos os gentios, os pagãos, os idólatras, para que todos aqueles que crescem recebessem o Espírito Santo e se tornassem então a igreja de Deus, um rebanho. Verso 20 então continua assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Graças a Deus, isso é o mover do Espírito Santo, está vendo? Alguns irmãos, não todos, não muitos, mas alguns irmãos, talvez de modo particular, foram convencidos pelo Espírito Santo que esse evangelho deveria ser pregado indistintamente, né? Então eles falavam também para gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Agora veja o resultado, para que você veja onde está a mão do Espírito Santo. Quando esses alguns, que é dito aí no verso 20, pregaram esse evangelho também para gregos, olha o que aconteceu, verso 21. A mão do Senhor estava com eles, esses alguns que pregaram para os gentios, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Está vendo outro movimento do Espírito Santo? Além da casa de Cornélio, agora mais gregos, mais gentios, né? E a notícia sobre eles chegou até Jerusalém, e olha a preocupação dos irmãos de Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, porque Antioquia era totalmente pagã, totalmente gentia. Então o que está acontecendo lá? Não é? Enviaram Barnabé para tomar conta daquela situação. Olha o verso 23, que mostra de uma maneira tão linda esse homem que era Barnabé e o que o Espírito Santo havia então trabalhado, convencido, revelado ao coração de Barnabé, e qual foi o comportamento dele quando viu esses irmãos novos convertidos, gentios. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, observe cada frase, vendo a graça de Deus, não apenas para judeus, mas então para gentios, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E o versículo 24 fala de modo muito especial do caráter de Barnabé, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Como nós temos enfatizado, quantas vezes nesse livro aparece essa frase, irmãos?
Desde o capítulo 2, quando ele desceu a primeira vez, não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, e quantas vezes a mesma frase. Então Barnabé chega aqui em Antioquia, cheio do Espírito Santo e de fé. Resultado, muita gente se uniu ao Senhor. Aqui há algo então que eu queria em primeiro lugar destacar, essa frase, muita gente se uniu ao Senhor. Porque os irmãos observaram o que diz o verso 21? Faça uma conexão do 21 com o 24. 21 diz que a mão do Senhor estava com aqueles poucos, né? Alguns irmãos que pregaram o evangelho para gentios, a mão do Senhor estava com eles, e muitos que ouviram a pregação deles, creram, né? E se converteram ao Senhor, creram, verso 21. Mas no verso 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Que linda essa conexão, porque é exatamente esse o significado de fé. Fé não é você ser convencido que então o Senhor Jesus morreu para a salvação de pecadores. Fé é união. Fé não é um assentimento intelectual. Não é você dizer, agora eu creio num corpo de doutrina, agora eu tenho um credo, não é? Como nós costumamos dizer, eu tenho um credo, eu creio no credo apostólico, qualquer credo que seja. Isso não é fé. Fé significa que eu estou unido a uma pessoa viva, eu pertenço a Ele. Então, muito impressionante e linda essa expressão do verso 24. Não diz simplesmente creram, diz, e muitos se uniram ao Senhor. Lembra que Paulo fala assim em Coríntios? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Porque o significado desse verbo, crer no original, é este aí mesmo. É unir-se a, aderir-se. Significa também confiar, lançar-se sobre. Mas a primeira ideia é fazer isso, ó. Isso é crer, é unir-se, é ter um relacionamento pessoal. Não é crer em certas verdades, porque isso até incrédulos creem em certas doutrinas. Mas é um crer que não passa desse nível. É um crer mental, é um crer que não tem implicação na vida, é um crer que não muda o estilo de vida, é um crer que não muda a conduta, é um crer que não muda relacionamento, é um crer que não muda falar, é um crer que não muda nada. Não é? Esse é o tipo de crer que leva para o inferno, não é? Porque crer é união, estar unido ao Senhor Jesus, ressuscitado e exaltado. Como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Como? Pela fé. Porque a nós foi dado o dom do Espírito Santo. Não foi isso que Pedro falou quando ele viu o que aconteceu na casa de Cornélio? Ele falou, como que eu vou recusar batismo para esses que receberam, como nós, ele diz, o dom do Espírito Santo, não é? Então por isso se uniu, foi isso que o Espírito Santo veio fazer, trazer para nós aqui na terra a realidade espiritual do fato de que o Senhor Jesus é o cabeça exaltado no céu. Então não existe, irmão, fé intelectual, não existe fé intelectual, só existe fé real. Fé que abrange todo o nosso ser, todo o nosso coração. Por isso essa linda expressão do verso 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Quem somos nós? Um povo unido ao Senhor. Um povo que está junto ao Senhor. Onde nós vamos, o Senhor vai. Onde nós não vamos, o Senhor não vai. Nós estamos unidos ao Senhor. O que o Senhor tem prazer, nos dá prazer. O que o Senhor não tem prazer, não nos dá prazer. Isso é fé. Isso não é fé intelectual. Isso é fé real. Não é? Aquilo que aborrece o Senhor, aborrece a nós. Aquilo que agrada o Senhor, agrada a nós. Isso é estar unido ao Senhor. Então, para concluirmos por hoje, versos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Versículozinho tão pequeno, mas tão tremendo no que concerne a obra do Senhor. Sabe o que está acontecendo com Barnabé? Barnabé era um homem bom, mas não só um homem bom tem muitos. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Era alguém unido ao Senhor e de fé. Então quando Barnabé viu o que estava acontecendo em Antioquia, sabe qual a conclusão que ele tirou? É demais para mim, eu preciso de ajuda. E sabe de quem que ele lembrou? De quem que ele lembrou? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Que coisa linda, irmãos. Então na memória de Barnabé, Saulo de Tarso. Ele conhecia muito bem Saulo.
Se você ler o capítulo 9, depois da conversão de Saulo, você vai ver a primeira menção de Barnabé e Saulo juntos. Você já viu? Quer ver lá? Abra o capítulo 9. Olha lá o versículo 26, Atos 9, 26. Está falando sobre Saulo. Ele foi descido em um cesto pelos discípulos, através ao lado ali das muralhas de Damasco, para não ser morto ali naquela cidade. Os irmãos conhecem a história. Então, em Atos 9, 26 diz assim: tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. É claro, ele era aquele Saulo, touro bravo, que estava indo para Damasco para arrebentar com os cristãos, não é? Então aqueles irmãos tinham aquele receio. Esse é o Saulo. Será que o Saulo se converteu mesmo? Será que ele não está se disfarçando num discípulo do Senhor? Para ter acesso aqui ao nosso meio? Não é? Agora o verso 27, o que diz? Quem que tomou Saulo para junto de si? Barnabé. Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Essa é a primeira menção, e você vai encontrar mais uma, de Saulo e Barnabé juntos. Eles se tornaram companheiros. Barnabé teve um discernimento muito claro de que aquela era a operação do Senhor na vida desse terrível Saulo, e agora Saulo era um homem de Deus. Então, quando Barnabé vai até Antioquia e vê que muita gente se uniu ao Senhor, ele entende que essa obra era grande demais para ele. Então, pelo Espírito Santo, ali na sua memória, não é? No seu coração, alertou então, busca Saulo, chama Saulo. Então ele parte para Damasco à procura de Saulo. E a partir daí, nós vamos chegar numa outra reunião, no capítulo 13, e você vai ver que eles estão sediados em Antioquia, exatamente aqui para onde Barnabé foi enviado. Capítulo 13 de Atos começa assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e 5 são citados, dentre eles Barnabé e Saulo. Quando o Espírito Santo diz assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem designado, a obra de Deus. Então esse versículo 25 tão lindo, porque Barnabé busca Saulo para que ele compartilhe com ele desse grande serviço a ser realizado em Antioquia. Porque sabe qual é o desejo do Senhor? Não é em ter uma multidão de convertidos. O desejo do Senhor não é ter um monte de pedras vivas espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como se parece a cristandade de hoje. O que o Senhor deseja, irmãos? É que essas pedras vivas sejam edificadas, uma casa espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos pedras. Mas nós podemos ter uma pedra numa esquina, uma pedra lá, uma pedra lá, uma pedra lá. Não tem conexão de uma pedra com a outra. O que o Senhor quer fazer com a sua igreja? Edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Barnabé viu aquela obra, ele chamou Saulo, porque tinha muito trabalho para ser feito. O que tinha em Antioquia? Convertidos, só convertidos. Creram no Senhor, mas não estavam edificados. Creram no Senhor, mas não eram aquela casa espiritual. Então você vai ver que eles permanecem ali. Veja o versículo 26, complementando o texto. Tendo-o encontrado, Barnabé então encontrou a Saulo e levou Saulo para onde? Antioquia. É o que nós vamos ver depois, lá no capítulo 13. E por quanto tempo? 1 ano, todo um ano, se reuniram naquela igreja e fizeram o quê? Ensinaram. Você se lembra do Senhor Jesus ressuscitado, quando ele falou sobre os discípulos, aquilo que é chamado, penso que não tão adequadamente assim, de a grande comissão? Lembra o que o Senhor disse para eles? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando-os e ensinando-os, não apenas batizando-os, mas ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Porque o desejo do Senhor é edificar uma casa espiritual, na qual Cristo é ministrado através do ensino da palavra, para que os irmãos e irmãs cresçam à semelhança de Cristo, e nós sejamos uma casa espiritual, um sacerdócio santo,
Barnabé sabia muito bem desse desejo do coração do Senhor. Então ele permaneceu 1 ano na igreja de Antioquia, junto com Saulo, ensinando. Numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Nós não vamos ter tempo hoje, talvez numa próxima reunião, para falar sobre essa última frase. O que significa os discípulos de Antioquia terem sido chamados cristãos? Essa também é uma frase cheia de significado, porque esse nome cristão não era um nome bonito na época, não. Era um apelido sarcástico que foi colocado nesse povo que seguia o Senhor. Cristão. Então nós precisamos olhar um pouquinho esse contexto aí. E o que significa o Espírito Santo ter registrado isso. Eles sofreram uma zombaria quando eles foram chamados de cristão. Era um nome de zombaria. O Espírito Santo registrou isso. Por quê? Tem um motivo. Então, se o Senhor permitir, numa outra reunião, nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. O Senhor nos dê, irmãos, mais do que conhecimento histórico, o Senhor nos dê conhecimento espiritual da sua palavra. O que Ele deseja mover entre nós hoje é isso que nós acabamos de ler. É o Senhor operando na vida dos seus santos, é o Senhor operando através da obra, a obra de Deus extra-local, é o Senhor operando através dos ministérios na igreja local, tudo com vistas a um propósito só. Qual é o propósito? Edificar para si uma igreja gloriosa. É isso que Ele está fazendo aí em Atos. É isso que Ele esteve fazendo, está fazendo nesses 2000 anos de história. E esteve fazendo em cada período em que o seu povo voltou os seus olhos para Ele. Porque quando nós não voltamos nossos olhos para Ele, sabe qual é o resultado? Tempo perdido. Tempo não contado. Então que o Senhor nos ajude a realmente buscarmos dele esse tempo contado. Nós queremos contar cada dia, nós queremos contar cada reunião, para que o Senhor tenha a oportunidade nessas reuniões do seu povo, e mais do que nas reuniões até, nesse viver do seu povo, no viver da igreja, nos edificar segundo o seu propósito descrito nesse livro de Atos, uma casa espiritual. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo desejo firme, perseverante, irrevogável do Teu coração, em não apenas nos purificar para Ti, não apenas nos dar um novo nascimento, mas nos edificar como uma casa espiritual, gloriosa, cheia da Tua presença, que manifesta o Teu caráter, o que o Senhor é. Mais uma vez colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor não cesse essa Tua obra em nós, para que o Senhor progrida firmemente em nós e edifique para si uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Nós somos Teus, Tu nos compraste e nós queremos alcançar tudo aquilo que o Senhor deseja para nós em Cristo Jesus, pelo Espírito. Ganha-nos, Senhor, de forma mais real, mais profunda. Nós te pedimos, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós sairmos,